Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Eu preparei essa aula aqui, pessoal, que é para a gente ir aquecendo os motores, porque essa disciplina de máquinas hidráulicas, ela vai utilizar muitos conceitos de mecânica dos fluidos lá, de fenômenos de transportes, e a gente precisa ter esses conceitos bem fresquinhos na cabeça. Lógico que não vai ser igual fenômenos de transporte, que a gente fica deduzindo um monte de coisa, fica fazendo, aqui já vai ser uma aplicação mais direta dos conceitos. Mas, de qualquer forma, a gente vai precisar olhar esses conceitos com calma, porque eles vão ser chave para a gente entender o funcionamento de diversas máquinas aqui. Isso, como é que é? Revisão de FETRANSP, é isso aí? Ah, esse coisa meu aqui não tá bom. Oi. Ah, sim. Ah, tá, o meu também. Então, né? Pois é. Apareceu a notificação aqui pra mim, eu vi no meu relógio, inclusive. E é isso mesmo. Bom, beleza. Então aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de fluidostática hoje, pessoal. E fluidostática é um tópico extremamente importante e simples, mas que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Então a gente vai ter que dar uma explorada. Então, fluidostática, ela é a disciplina que trata da estática dos fluidos, ou seja, a gente vai analisar problemas nos quais os fluidos em estudo não se encontram em movimento, né? Fluidos paradinhos. A gente vai analisar problemas de medição de pressão, diferenças de pressão, manômetros, problemas de flutuação e problemas de superfícies submersas. Sendo esse último aqui, acho que o tópico mais complicado, né? Forças em superfícies submersas. Beleza. Eu acho que o principal para a gente entender a fluidostática é a gente entender essa questão do gradiente de pressão. Então, o que é o gradiente de pressão, pessoal? Vamos imaginar aqui, ó, que isso aqui é uma coluna de líquido, tá? Eu peguei lá de um reservatório qualquer, uma coluna de líquido aqui. O importante é que essa coluna tenha as laterais aqui verticais. Isso que é importante. Então, o que vai acontecer? Aqui em cima eu vou ter uma área, que é a área da seção transversal desta coluna toda, que é a área A. Essa coluna tem uma altura H e ela tem duas pressões. Na parte de cima da coluna tem uma pressão P1 e na parte de baixo da coluna tem uma pressão P2. Essas pressões aqui, principalmente a pressão P1, ela não necessariamente é a pressão atmosférica. Ela pode ser qualquer pressão que esteja aplicada em cima. Pode ser a pressão, dado que você tem mais fluido para cima, pode ser mais do mesmo fluido, pode ser um fluido diferente. Enfim, você pode ter uma pressão aqui em cima e você com certeza vai ter uma pressão aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer para a gente analisar a relação entre estas pressões P1 e P2? Eu vou fazer um DCL. Então, eu vou olhar isso daqui como se eu estivesse olhando de frente. Então, meu cilindro ele vai parecer um retângulo assim. E eu vou ter que colocar algumas forças aí nesse DCL, né? Então, eu vou ter uma força sobre a coluna aqui de líquido, que é a pressão P1, que atua sobre essa superfície de área A, que multiplica a área A. Né? Se eu multiplicar a pressão pela área, eu vou ter uma força. Embaixo eu tenho a mesma coisa, né? Então eu tenho uma pressão P2. Essa pressão P2 multiplicada pela área A vai me dar a minha força que atua aqui embaixo
nesta coluna de líquido. E por fim, eu tenho a força-peso do líquido que eu tenho que aplicar no centro de gravidade desse líquido aqui e aponta para baixo, né? A magnitude dela é massa vezes a gravidade, como se fosse um bloquinho mesmo, tá? Não tem muito segredo nesse DCL. A única diferença que eu vou colocar aqui nesse DCL, por prezar pelo nível de detalhamento, mas que não vai ser importante nas nossas análises, no fim das contas, são essas forças laterais de pressão aqui, ó, porque essa coluna de líquido ela está dentro de um reservatório que tem mais líquido para fora da coluna, então eu vou ter uma pressão ao longo dessa coluna aqui, e essa pressão não é constante. Eu desenhei ela dessa forma aqui, aumentando para baixo, e você já vai entender por que ela aumenta para baixo, mas de qualquer forma eu tenho uma pressão lateral aqui, e essa pressão lateral ela é composta por infinitas forcinhas horizontais, cuja magnitude vai crescendo com a profundidade aqui. Beleza. Eu posso aplicar os meus conhecimentos de mecânica dos materiais, lá de estática, para resolver esse problema aqui, para achar a relação entre as pressões. E o que eu vou fazer é o seguinte: como eu sei que essa coluna de líquido está em equilíbrio, quer dizer, a gente sempre está dizendo que o fluido está parado. Se ele está parado, se ele está estático, ele não está fluindo para nenhum lado, né? Então ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a somatória dessas forças na vertical tem que dar zero, na horizontal também. Na horizontal é fácil de ver que essa pressão lateral está cancelando com essa, e na vertical é que a gente vai ver o que está acontecendo. Se eu somar as forças na vertical, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, né, assumindo um eixo y positivo para cima, eu vou ter menos P1A, que está aqui em cima, menos mg, que está aqui no meio, mais P2A, que está aqui embaixo, igual a zero, né? Então o somatório das forças da vertical aqui é igual a zero, representando o nosso equilíbrio estático. Dá para dar uma ajeitada nessa equação aí. Então eu vou passar o mg para o outro lado, e eu vou ficar com P2A menos P1A igual a mg. Beleza, o que eu faço com isso? Eu posso dividir os dois lados por A, então eu vou ficar com P2 menos P1 é igual a mg sobre A. Só que essa massa aqui, ó, do fluido, ela é dada pela densidade do fluido, que a gente está entendendo a densidade como constante, que multiplica o volume desse fluido aqui, ó. Então, se eu pegar o volume e multiplicar pela densidade, eu vou ter a massa. Esse é o parâmetro que a gente está utilizando. Pelo fato de a densidade ser constante em todo o fluido, a gente já está incluindo uma hipótese aqui de que esse fluido é incompressível. Tá? Depois a gente vai ver melhor como que eu atesto a compressibilidade dos fluidos, mas uma das maneiras de fazer isso é olhar para a velocidade, né? Então, se o fluxo está acontecendo em uma velocidade maior do que o número de Mach, então o fluxo não pode ser considerado compressível, mas se é menor do que o número de Mach, a gente pode entender o fluxo como incompressível. Aqui, como não tem nem fluxo, como está... Opa, deu um eco aí. Oi, pode falar. O número de Mach, ele é um número bem simples. Ele é dado pela velocidade do fluxo dividido pela velocidade de propagação do som neste meio, né? Então, por exemplo, se o meu... Vamos pegar o ar, por exemplo. Se eu tenho um fluxo de ar cuja velocidade média é de 30 metros por segundo, e eu sei que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, se eu dividir esses 30 por 340, eu vou ter o número de Mach, que aí nesse caso é um pouco menor do que 0,1. Então, para esta velocidade de 30 metros por segundo, a gente ainda pode considerar o ar como um fluido incompressível. E sim, a ideia aqui, alguém perguntou sobre a densidade do fluido, o Vinícius Guedes, tem a ver com a densidade do fluido no seguinte sentido: se a gente está trabalhando com fluido,
com a hipótese do fluido ser incompressível, então a densidade do fluido é a mesma em todas as porções do fluido. Eu não tenho uma densidade variável aqui, né? A minha densidade é constante. Se a minha densidade fosse variável, para eu calcular essa massa aqui, eu ia ter que fazer uma integral de volume da função de densidade desse líquido aqui dentro do volume de líquido, né? Eu ia ter que fazer a integral de ρdV. Mas como a nossa densidade aqui é constante, eu posso simplesmente multiplicar a densidade pelo volume de fluido e eu já vou ter essa massa, tá? Que vale, como eu disse para vocês, quando as velocidades são baixas ou quando o número de Mach é baixo. Aqui o número de Mach é zero, então porque não tem fluxo, né? Então a gente não precisa se preocupar. Mas quando a gente tiver fluxo, aí eu vou ter que dar uma olhada primeiro se o fluxo é incompressível para depois poder aplicar as equações que são referentes a fluxos incompressíveis, né? Se o fluxo for compressível, aí são outras equações. Beleza? Beleza? Beleza. Vamos seguir. Então aqui, ó, como a gente fez essa passagem, o volume desse sólido aqui ele é bem facinho de calcular, né? O volume ele vai ser a área A, seja isso aqui um cilindro ou seja qualquer outra coisa. Como ele é um sólido que a gente chama de prismático, né? Que o volume dele é dado por duas áreas iguais que são paralelas, interconectadas aqui pelas arestas. Então essa área desse sólido, ela sempre vai, aliás, esse volume desse sólido sempre vai ser o produto da área com a altura, né? Então V vai ser A vezes H, tanto no caso do cilindro quanto em outros tipos de colunas de líquido aí. Então eu consigo trocar o V por A vezes H, e aí eu consigo cancelar o A aqui, né? A com A, e eu vou conseguir então chegar a uma relação entre as pressões P1 e P2, que é o seguinte: a pressão 2 menos a pressão 1 vai ser dada pelo produto densidade, que multiplica a aceleração da gravidade, que multiplica a altura da coluna de fluido, tá? Então essa daqui é a nossa equaçãozinha, P2 menos P1 é igual a ρgH. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque toda vez que a gente está analisando problemas de fluidostática, normalmente as alturas de coluna sempre são relevantes e você vai ter um termo de pressão lá que vem exatamente da sua altura de coluna de líquido. Aqui eu coloquei uma outra forma dessa equação, que é, em vez de ρgH, gama H. Eu coloquei só para vocês saberem o que é o gama na verdade. O gama, ele é algo conhecido como peso específico da substância. O que é peso específico? Toda vez que a gente está nessa área de mecânica mole, que é termodinâmica, fenômenos de transportes, essa parte que lida mais com fluidos e energia, toda vez que a gente usa essa palavra aqui, ó, específico, isso aqui significa uma coisa muito específica, sem trocadilhos. Isso aqui significa que você pegou essa grandeza e dividiu pelo volume da substância. Então, o que seria o peso específico da substância? Seria a força-peso dividido pelo volume. Massa específica, massa dividido pelo volume, também conhecido como densidade. Tem volume específico de substância. Tem um monte de grandezas que a gente consegue calcular e que são específicas, tá? Isso tem a ver com você pegar uma grandeza extensiva e torná-la uma grandeza intensiva para poder usar nos seus cálculos. Mas, no resumo aqui, esse gama, ele é ρg ou ele é a força-peso dividido pelo volume? É a mesma coisa. Esse gama, às vezes, ele aparece em algumas equações, dependendo da literatura que você estiver consultando. Então, você tem que saber que gama é a densidade vezes a gravidade. Essa é a moralzinha da história que eu queria passar para vocês aí, com esse gama. Mas, no fundo, o importante mesmo aqui é essa questão do diferencial de pressão ser dado por ρgH, tá? Isso aqui é muito importante. Pode falar. Isso.
Isso. Na verdade, o H é a altura manométrica. O ρGH ele é o termo de pressão que vai ser dado por esse diferencial de altura aqui. Beleza? Beleza? Valeu. Então vamos lá. Outra coisa extremamente importante e que as pessoas confundem direto. Lei de Stevin, pessoal, ou teorema de Stevin, tanto faz. A lei de Stevin, ela postula que, independente do formato do recipiente, no caso de vasos comunicantes, isso daqui é importante você saber o que é um vaso comunicante, a pressão no mesmo fluido à mesma profundidade deve ser a mesma. Então a gente tem vários tubos aqui com formatos absolutamente diferentes, mas se eu medir a pressão em todos esses tubos aqui neste nível dado pela linha tracejada, a pressão em todos eles vai ser igual neste nível aqui. Então eu vou ter uma pressão P1 aqui, P2 aqui, P3, P4, P5 e todas essas pressões são iguais entre si. Por quê? Porque esses vasos aqui, eles são comunicantes. O que é um vaso comunicante? Um vaso comunicante, um vaso ele pode ser entendido como comunicante se eu consigo chegar de um ponto em um vaso, um ponto de interesse, até outro ponto de interesse em outro vaso, sem atravessar nenhuma fronteira e sem mudar de líquido, tá? Então, o vaso ele vai ser comunicante se eu não passar por nenhuma fronteira aqui, por exemplo, uma válvula, uma parede, qualquer coisa assim que bloqueie qualquer tentativa de fluxo que a gente tivesse aqui, né? E se eu não trocar de fluido, porque às vezes a gente tem muito isso para manômetros, por exemplo, né? O manômetro em U, a gente até tem, a gente tem dois fluidos, esses fluidos são immiscíveis, né? Não se misturam, e você consegue, tipo assim, se você traçar uma reta, traçar um nível assim, como esse daqui, você pode estar em um fluido de um lado e em outro fluido do outro lado, né? E quando você troca de fluido, a pressão ela muda. Você não vai ter a mesma pressão, por mais que você esteja no mesmo nível, você não vai ter a mesma pressão, porque a densidade dos fluidos ela pode ser diferente. Então, se a densidade é diferente, o ρGH é diferente, aí já tudo muda, né? Mas se os vasos forem comunicantes, que quer dizer que não tem nenhuma obstrução aqui entre os pontos e que você consegue chegar de um ponto até o outro caminhando sempre pelo mesmo líquido, pelo mesmo fluido, então sim, toda vez que eu traço um nível assim, a pressão em todos os pontos desse nível deve ser a mesma, tem que ser a mesma. Bom, e pode falar. Olha, não sei de que experimento você está falando, mas esse conceito, essa lei de Stevin aqui, ela é bem universal. A menos que tenha alguma coisa acontecendo aí, a menos que a gente tenha um fluxo, um diferencial de pressão induzido em algum lugar, isso não deve acontecer. Para o mesmo nível, a gente tem que ter sempre a mesma pressão. Ah, não, mas aí você está falando de outra coisa. Eu sei do que você está falando. Quer ver? Funciona assim, ó. O que você está falando? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Esse experimento que você está falando, ele envolve fluxo. Então você teria algo assim, quer ver? Por exemplo, você tem uma tubulação aqui, e aí eu vou ter uma
como se fosse um manômetro aqui. Aí a tubulação, um outro manômetro aqui, aí a tubulação e um outro manômetro aqui. E aqui embaixo eu tenho o tubo, né? E aqui dentro do tubo eu tenho um fluxo, né? Então eu vou ter aqui uma velocidade de fluxo aqui. Como eu tenho um fluxo pressurizado aqui, neste primeiro tubo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma altura de fluido aqui, vai ter uma alturazinha assim. Conforme eu vou caminhando para cá e eu vou chegar nesse segundo tubo aqui, essa altura ela não vai ser a mesma, ela vai ser uma altura menor, assim. E conforme eu vou para o terceiro tubo, essa terceira altura aqui vai ser menor ainda, vai acontecer algo assim. Mas aí a situação é diferente, porque aqui, ó, aqui a gente tem fluxo aqui embaixo, né? Quando eu tenho fluxo, aí essa parte de fluidostática não vai valer mais, né? Mas aqui, só para explicar o que está acontecendo aqui. Quando você tem uma tubulação, né? Então você tem uma distância aqui e você tem um fluido que está fluindo aqui dentro, eu tenho viscosidade nesse fluido e eu tenho uma rugosidade interna da tubulação aqui, né? Ela pode ser bem baixinha, mas ela existe. Então toda vez que isso acontece, a pressão do fluido ela se comporta da seguinte forma, né? Você tem aqui o eixo X, aqui você tem a pressão do fluido e essa pressão ela se comporta assim, ó. Ela realmente vai caindo ao longo da tubulação. E a pressão, quando eu tenho uma pressão aqui, para equilibrar essa pressão, o que eu vou precisar de altura aqui? Eu vou precisar sempre de um ρgh, certo? Para equilibrar essa pressão que está aqui embaixo. Então, se essa pressão P1 aqui ela é maior que P2, eu vou ter um P2 aqui, né? Por exemplo, eu vou ter um H1 aqui maior do que esse H2 que está aqui, porque a densidade e a gravidade são os mesmos, né, para os dois pontos de medição, e então a única coisa que pode variar aqui para eu ver pressões diferentes são as alturas diferentes, tá? Mas nesse experimento que vocês fizeram, eu tinha fluxo aqui, ó, tinha velocidade de fluxo aqui embaixo. Nesse que a gente está vendo agora aqui, não tem fluxo, o fluido está absolutamente parado. Beleza? Beleza? Nada, imagina. Esse experimento é bem legal, inclusive. Então vamos lá. Agora que a gente está com o fluido parado aqui, quais que são as restrições para isso aqui realmente acontecer, né? Para eu ter realmente a mesma pressão no mesmo nível em todos os vasos aqui. O fluido ele deve ser incompressível, né? Então, mesma densidade aqui para todos os pontos do fluido, que se resume aqui, né? Densidade constante. O fluido deve estar imóvel, né? Não posso ter fluxo aqui. E essas são as restrições, basicamente. Eu achei que tinha mais uma. Então, realmente, aquilo que você falou, se tiver fluxo aqui, aí eu posso ter alturas diferentes, e, enfim, aí vai ser diferente o experimento. Outra coisa importante aqui, ó, que até uma coisa bem simples, mas eu não sei porque, quando eu fiz fenômenos de transporte, eu não me lembro do professor mencionar isso, e eu entendi isso muito tempo depois. Que é o seguinte, se dois fluidos immiscíveis, né? O que são fluidos immiscíveis? São fluidos que não se misturam. Se esses dois fluidos estão em contato e estão em equilíbrio, a pressão nos fluidos na superfície de contato é igual, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos voltar lá para a nossa lousinha. Deixa eu dar um alt-tab aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma tubulação, e vamos dizer que até um determinado ponto aqui eu tenho água, e daqui para cima vamos dizer que eu tenho, não gosto desse amarelo aqui que não parece bem, vou pôr laranjinha aqui, óleo. Beleza, água e óleo a gente sabe que não se misturam. O óleo tem uma densidade menor do que a da água, portanto ele vai ficar por cima.
Nesta interface aqui, ó, deixa eu pegar uma outra coisa. Nessa interface aqui entre os dois fluidos, eu tenho que ter uma pressão só, né? Então eu vou ter aqui, vamos dizer que eu vou ter um rodo óleo GH1, sendo essa altura aqui H1, né? Então essa pressão rodo óleo GH1 vai estar aqui sobre a água, e a pressão da água ela vai partir daqui para baixo, aumentando com a densidade da água. Então, se a gente conseguisse traçar uma curva de pressão aqui por profundidade, né, o que ia acontecer? Vamos colocar a pressão aqui e vamos colocar a profundidade aqui, que eu vou chamar de Y, só para a gente saber, ou o nível que a gente está trabalhando. Essa pressão, ela começaria aqui na pressão atmosférica, aí ela vai aumentando com uma velocidade até chegar na fronteira aqui, ó, entre os dois fluidos. Quando chega na fronteira, eu atingi um fluido que tem uma densidade maior. Então essa pressão aqui ela vai aumentar um pouco mais rápido. Vai acontecer algo assim. Então isso aqui seria a pressão dada a profundidade. Nesse ponto aqui, a gente teria a pressão atmosférica, tá? Isso é importante de você saber, porque quando você está na interface entre dois fluidos, muitas vezes esse ponto da interface ele é um ponto chave para você resolver o seu problema. Vamos seguir aqui. Esse ponto de baixo é aquilo que eu falei para vocês que eu não me lembro das pessoas me falarem, que é o seguinte: por que a pressão ali nos dois fluidos é igual nessa superfície de contato? Porque eles estão em equilíbrio, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho um diferencial de pressão dentro de um fluido, né? Se eu tenho um diferencial de pressão e eu não tenho uma força resistindo a esse diferencial de pressão, o que vai acontecer? O fluido ele sempre vai tender a fluir da pressão mais alta para a pressão mais baixa. No caso aqui, a pressão aumenta com a profundidade. Por que o fluido não está subindo da pressão mais baixa para da pressão mais alta para mais baixa? Né? Por que o fluido não está subindo? Porque eu tenho a força da gravidade ali segurando. Se eu tivesse um tubo horizontal com uma pressão A de um lado maior e uma pressão B de um lado menor, fica fácil da gente entender que o fluido ele vai fluir do ponto onde a pressão é maior até o ponto onde a pressão é menor, tá? Então, se eu não tenho essa tentativa de fluxo do fluido aí, é porque os fluidos eles estão em equilíbrio, e isso acontece na interface entre dois fluidos immiscíveis. Beleza. Então aqui a gente já tem um exemplo legalzinho para a gente resolver aqui, Eu tenho um tanque particionado, e esse tanque particionado possui água e mercúrio, né? Então eu tenho mercúrio nessa parte aqui de baixo toda, e eu tenho um pouquinho de água aqui, Esse tanque está particionado, então eu tenho uma divisão aqui assim. Aqui eu tenho uma câmara fechada, então tem ar pressurizado aqui, e aqui eu tenho uma câmara que está aberta, né? Eu tenho uma abertura aqui o ar pode sair. Então aqui em cima do mercúrio eu tenho pressão atmosférica. Aí tem algumas perguntas aqui. Primeira, qual é a pressão manométrica do ar preso na câmara da esquerda? Então ele quer saber qual que é essa pressão manométrica aqui. Segunda questão, qual seria a pressão necessária no ar aprisionado aqui para que o nível da água e o do mercúrio sejam o mesmo? Quer dizer, ele quer que esse nível da água aqui e o nível de mercúrio aqui sejam iguais. Utilize as densidade da água igual a 999 kg por metro cúbico e densidade do mercúrio igual a 13.600 kg por metro cúbico. Então, vamos resolver isso aqui. Vou colocar na nossa lousinha. E vamos resolver. (2.9) aqui, isso.
Pode falar, pode falar. Uhum. C. Pra tirar o slosh, né? Pra tirar o slosh do fluido, né? É mais ou menos. Ele vai partir de umas equações diferenciais que chamam equações de Navier-Stokes, né? E aí dessas equações de Navier-Stokes ele tira ele faz como se fosse uma discretização, como se fossem elementos finitos dos fluidos, né? Que nos fluidos chamam-se método das diferenças finitas, na verdade. Mas é como se fossem elementos finitos para fluidos, né? E ele discretiza o fluido tal com esse método e ele usa esse método. Então parte um pouco dessas equações de Navier-Stokes aí. Não sei se vocês chegaram a ver elas em fenômenos de transportes, não é todo professor que dá. É, acho que não. Hum. É, tem que ser fluido incompressível, sim. Isso não tem como. O fluido não newtoniano ele é um pouco diferente. O não newtoniano, ele a densidade não, a viscosidade dele que varia com a tensão cisalhante que você aplica no fluido, né? Aqui a gente, como a gente não está falando de fluxo, a viscosidade aqui ela não vai ter nenhum papel importante. Mas a gente precisa de fluidos que sejam incompressíveis, sim. E aí o DOT 4 é um bom exemplo. Isso, isso, exatamente. Quando o fluido é newtoniano, a como é que eu vou colocar para você? Você tem uma tensão cisalhante, né, dentro do fluido, né? Então você tem como se você fosse, vamos pegar, eu tenho um elementozinho de fluido aqui assim, ó. Deixa eu desenhar ele aqui. E esse elemento de fluido ele está em contato com duas placas aqui, né? Uma placa embaixo, assim, e uma placa em cima. E no contato com as placas, o fluido não escorrega, ele nunca escorrega. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a placa de cima e vou dar uma puxada nela. Então meu elemento de fluido aqui, ele vai fazer algo assim, ó. Ele vai dar uma deformada. Beleza, deformei o meu fluido. Aí o que que acontece? Quando o fluido é newtoniano, você tem que essa força que eu apliquei aqui, essa força aqui, ela é dada pela viscosidade do fluido, que é a viscosidade μ, que multiplica, na verdade não é nem a força, desculpa, a tensão que eu aplico aqui em cima, ela é a viscosidade μ que multiplica a velocidade de cisalhamento desse fluido aqui, né? Então, quando você tem um fluido newtoniano, essa tensão, que vamos dizer que ela é mais ou menos proporcional a essa força que você está aplicando nessa placa aqui, é proporcional, eu esqueci o símbolo do proporcional agora, mas ela é proporcional, é assim, ó. Peraí, errei, ela é proporcional à velocidade, né? Então você tem a velocidade multiplicada por um fator, vai ser igual à força. Esse fator é a viscosidade. Quando o fluido é não newtoniano, eu não tenho essa proporcionalidade aqui.
Então quer dizer que quando o fluido é newtoniano, esse μ aqui, que é a viscosidade do fluido, ele varia de acordo com a tensão que você aplica. Então por isso que você tem aquelas piscinas de água com maisena, que se você dá uma porrada muito forte em cima dela, ela não deforma, a pessoa consegue andar em cima, e se você para em cima, você está aplicando uma tensão muito menor e acaba que a sua viscosidade é menor, então você afunda no fluido. Essa é a diferença. Newtoniano é, na verdade, é bem específico o fluido ser newtoniano, mas os óleos em velocidades nas quais eles são compressíveis, eles são incompressíveis, eles são newtonianos normalmente. Tô gravando a aula assim, Thaís, pode ficar tranquilo. Tá gravando sim. Beleza? Não, imagina. Oxe. O pessoal me liga numas horas. Então, pessoal, vamos lá. Vamos resolver o exercício aqui. Então, a gente tem, primeiro, que saber qual é a pressão de ar dentro dessa câmara aqui, ó, né? Como que eu sei qual é a pressão de ar dentro dessa câmara aqui, ó? Eu vou ter que analisar o meu problema de uma maneira que eu consiga entender quais são as pressões que estão agindo aí. Então, vamos só colocar as densidades aqui para não se perder. A densidade da água, ela é de 999 kg por metro cúbico, e a densidade do mercúrio, Hg, é de 13.600 kg por metro cúbico. O que é que eu sei nesse problema aqui? Eu sei que eu posso usar o teorema de Stevin, né? Pelo teorema de Stevin, eu sei que se os vasos são comunicantes, para o mesmo nível, eu vou ter a mesma pressão. O que isso quer dizer? Eu posso definir um ponto A aqui, e eu posso definir um ponto B aqui, por exemplo, no mesmo nível. E eu sei que a pressão... Opa, vou usar outra cor aqui. Eu sei que a pressão no ponto A deve ser igual à pressão no ponto B. Beleza. Como que eu calculo a pressão no ponto B? Bom, eu tenho aqui 2,9 metros de mercúrio, aqui eu tenho 3 metros de mercúrio, então sobre o ponto B, o que eu tenho de pressão? Eu tenho 0,1 metros de coluna de fluido de mercúrio, mais pressão atmosférica aqui, ó. Então no ponto B, a pressão no ponto B, ela é a pressão atmosférica, mais o ρgH aqui do mercúrio, sendo esse H aqui igual a 0,1. Então 0,1 que multiplica G, que multiplica a densidade do mercúrio, que é ρHg. Beleza. Agora, qual é a pressão que eu tenho aqui no ponto A? Eu tenho algumas pressões aqui, né, atuando. Eu tenho a pressão de ar comprimido que está aqui dentro, que eu vou chamar de P-ar, assim. E eu tenho essa pressão da altura de coluna d'água aqui, de 1 metro de coluna d'água até o ponto A. Então eu sei que a pressão do ar, ela vai ser igual, aliás, pressão do ar, desculpa, a pressão no ponto A, ela vai ser igual à pressão do ar mais o ρgH aqui de 1 metro de coluna d'água. Então 1 metro de coluna d'água que multiplica a gravidade, que multiplica a densidade da água. E aí lá do teorema de Stevin, a gente sabe que essas duas aqui são iguais. Então eu tenho, se PB é igual a PR, eu tenho aqui que a pressão atmosférica mais 0,1 que multiplica G, que multiplica ρgH, vai ser igual à pressão do ar mais 1 que multiplica G, que multiplica ρH2O. Só passar esse termo aqui para o outro lado, então a pressão de ar ali será
a pressão atmosférica mais 0,1 G ρ. Opa. Eu coloquei ρgh aqui, não é, né? Borracha Jesus. Borracha Jesus, tá aqui. Isso aqui, ó, é ρHg, que é a densidade do mercúrio. G ρHg menos 1G ρH2O. E beleza. Se eu fizer essa continha aqui, a pressão de ar, ela vai dar. A pressão atmosférica, ela não é dada ali, mas eu acho que ele pede manométrica, é isso? É a pressão manométrica. Isso aqui é outra coisa extremamente importante que eu queria trabalhar em exercício, pessoal. Vou até apagar isso aqui. O que é pressão manométrica? Né? Isso aqui vocês vão ouvir bastante nessa disciplina. A pressão manométrica, ela é a pressão relativa à pressão do ar, né? Então, o que vocês têm? Vocês têm o seguinte, ó, para lembrar, a pressão absoluta de absolutamente qualquer coisa é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica, certo? Então, se eu pegar a pressão manométrica, que é a pressão relativa à atmosfera, e somar com a pressão atmosférica, eu vou ter uma pressão absoluta. Como eu quero a pressão de ar manométrica, eu posso passar a pressão atmosférica subtraindo aqui, ó. Eu vou ter a pressão de ar menos a pressão atmosférica. Isso aqui vai ser a pressão de ar manométrica. Isso daqui vai ser 0,1 G HG, desculpa, menos 1 G H2O. Agora sim, se a gente fizer essa continha aqui, a nossa pressão do ar que está preso lá, manométrica, ela vai ser, vamos fazer a continha aqui, ai, quebrei tudo, 0,1 vezes 13.600 vezes 9,81, gravidade, aceleração da gravidade sempre 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá, pessoal? Menos 1 vezes 9,81 vezes 999. Isso aqui deu uma pressão de 3.541,41 Pascal, ou aproximadamente 3,54 quilopascal. Beleza. O item B, ele pergunta qual seria a pressão de ar necessária aqui, ó, para que o nível da água fosse igual ao nível de mercúrio aqui, né? O nível da água fosse exatamente igual ao nível de mercúrio. E aí a gente vai precisar fazer um pouquinho de conta aqui, né? Porque esse tanque aqui, a gente só está tendo as informações da área transversal, mas esse tanque aqui, ele é um tanque na forma de um paralelepípedo, né? Então ele vai reto para trás assim. E toda a seção aqui é igual, então essa paredinha aqui vai até o final, esse rasguinho aqui também vai até o final, é tudo igual, né? Então a gente tem um comprimento aqui, uma profundidade desse tanque aqui que a gente pode chamar de L. Soltar depois do exercício? Como assim, Vinícius? Postar enunciado, sim. O slide todo os slides eu vou subir lá no Canvas, igual eu faço nos outros semestres, então eu vou colocar lá para vocês, não tem problema não.
Imagina. Pode falar. Isso, exatamente. O que eu preciso, porque isso, nessa parte aqui, eu não precisei das medidas todas, porque eu só estou calculando a pressão em 2 pontos, né? Eu só tô vendo as pressões. E para pressão, eu só preciso saber a profundidade, eu não preciso saber volume. Mas agora, nesse segundo exercício aqui, nessa segunda parte, o que vai acontecer? É, esse nível aqui da água ele vai ter que abaixar, de forma que o nível de mercúrio aqui suba um pouco e se equilibre aqui, né? Então, para isso acontecer, aí sim eu vou ter que calcular os volumes certinhos aqui para eu não ter nenhuma diferença, né? Senão eu vou ter uma diferença grande aí né? Eu posso não saber, por exemplo, se isso daqui, se for muito pouco fluido aqui de água, ele vai abaixar e o nível de mercúrio não vai subir muito. Mas se esses compartimentos aqui forem, à medida que eles forem mais parecidos, o nível que vai abaixar do lado do compartimento da água aqui vai ficando mais parecido com o nível de mercúrio que vai subir aqui do lado. Então eu preciso saber os volumes agora para poder equilibrar esses níveis aqui. Para pressão não importa o volume, para pressão é só profundidade. Beleza? Então vamos lá, ó. O que vai acontecer aqui? O volume que eu preciso abaixar do lado da água aqui é o volume que eu preciso subir do lado do mercúrio para que esses níveis sejam iguais. Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma situação aqui, ó, onde eu vou ter algo assim, ó. Vamos desenhar um tanque primeiro. Vou até desenhar um tanque de preto para a gente não se confundir aqui. Então, o nosso tanque está aqui. E nessa segunda situação, o que eu quero? Eu quero ter a água aqui assim. E eu quero ter mercúrio aqui e aqui, ó. Exatamente assim. E aí, talvez a gente nem precise dessa informação 3D aqui. Porque, ó, se eu analisar aqui, vamos imaginar que esse tanto que o nível de água baixou aqui, ele não foi suficiente. Ele não foi suficiente para que essa água vaze para o outro lado. A gente vai ter que fazer essa hipótese aqui, senão vai ficar muito difícil resolver. Né? Porque se ela vazar para o outro lado, ela vai boiar aqui e vai estragar tudo. Então, o que vai acontecer? Agora, a gente nem vai precisar. A gente vai ter uma segunda pressão de ar aqui, que eu vou chamar de pressão de ar também. Eu vou continuar tendo aqui 1 metro de água. Então, neste ponto aqui, eu vou ter uma pressão PA. Num ponto no mesmo nível aqui no mercúrio, eu vou ter uma pressão PB. E aqui eu vou ter agora 1 metro de coluna d'água de mercúrio. Eu vou ter 1 metro aqui também. Beleza. E agora, o que a gente sabe de novo? Aqui. Pelo teorema de Stevin, eu sei que a pressão em A... sei que a pressão em A é igual à pressão em B. Eu sei que a pressão em A ela vai ser a pressão do ar mais 1 metro de coluna d'água aqui. Então, pressão do ar absoluta mais 1 metro de coluna d'água, G, Rho, H2O. Pode falar. Não, claro, vamos lá.
Peraí, deixa eu tentar ver se eu entendi essa pergunta. Isso. Se a pressão atmosférica fosse nula, aí a pressão absoluta seria igual à manométrica, sim. Isso, porque. Exatamente. Porque aí o que acontece? A pressão. Qualquer pressão absoluta, né, se eu quiser a pressão manométrica com relação a essa pressão absoluta, eu vou ter que subtrair a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica manométrica ela é zero, porque é a pressão atmosférica em relação à pressão atmosférica, né? Quer dizer, elas são iguais, então a atmosférica manométrica seria zero. Tá? Isso, na verdade é muito prático a gente usar a pressão manométrica, porque a maioria dos sensores de pressão, principalmente sensores de pressão relativos, eles medem alguma coisa com relação à pressão atmosférica já. Entendeu? Então o que você lê nele já é uma pressão manométrica. Aí a gente usa muito pressão manométrica por causa disso. Uhum. Se você colocar um manômetro, depende do manômetro. Porque se você colocar um manômetro que lê absoluto, sim, mas se você colocar um manômetro em U, por exemplo, que é aberto, ele vai ler a pressão manométrica, porque do outro lado você tem a gravidade agindo. A gravidade não, desculpa, a atmosfera agindo. Beleza? Nada. Não necessariamente. Não necessariamente. Aqui foi pedida a manométrica, né? Então a gente está usando a manométrica. E aí, quando você usa a manométrica, você tem a vantagem de não precisar saber a atmosférica, que você está fazendo relativo. Mas se você souber a pressão atmosférica, aí você pode calcular tudo em pressão absoluta, também não tem problema. Beleza? Bom, pressão em ar aqui, a pressão em A a gente já calculou. A pressão em B, ela vai ser a pressão atmosférica. Repara que a pressão em A e a pressão em B eu estou calculando tudo absoluto primeiro, depois só que eu vou calcular a pressão manométrica de ar aqui quando eu for manipular a equação. A pressão em B vai ser a pressão atmosférica que eu tenho aqui, mais 1 metro de coluna de mercúrio aqui. Então, mais 1 que multiplica G, que multiplica o HG. Beleza, essas duas pressões são iguais, então eu tenho, vou fazer aqui, pressão de ar, mais 1G ρ H2O, é igual a pressão atmosférica, mais 1G ρ HG. Eu posso passar a pressão atmosférica para a esquerda de novo para calcular a pressão de ar manométrica, e esse termo aqui eu vou jogar para a direita subtraindo. Então a nossa pressão de ar já manométrica, que é igual do outro caso que a gente fez, ela vai ser 1G ρ HG menos 1G ρ H2O. Isso aqui vai nos dar 600 menos 123.615,81 Pascal, ou aproximadamente 123,6 quilopascal. Beleza. Então, por mais que o exercício ele pareça um pouco complicado, o que eu queria mostrar para vocês? Primeiro, esse uso das
pressões absoluta e manométrica, né? Então isso daqui, ó, essa equação aqui, ela vai ser extremamente importante, né? Que a pressão absoluta ela é a atmosférica mais a manométrica. Então sempre que você precisar de uma ou de outra, você vai usar essa equação aqui para fazer a conversão. Aqui a gente aplicou só o teorema de Stevin, que foi quando eu tenho vasos comunicantes ao mesmo nível, as pressões são iguais, né? E aí a gente calculou as pressões em cada ponto utilizando o gradiente de pressão, utilizando a formulinha do Rho GH. Eu particularmente acho impressionante como a associação de conceitos tão simples consegue tornar um problema tão complexo. Mas é assim que funciona, né? Se você tem os conceitos bem claros na cabeça, aí fica fácil de você chegar nessas equaçõezinhas aqui e calcular as pressões. Acabei não usando. Eu achei que a gente ia ter que calcular o quanto que abaixou aqui para ver o quanto que subiu do outro lado, mas depois eu percebi que se os níveis estão iguais aqui, eu já sei que eu tenho 1 metro de altura de coluna d'água nos dois casos aqui, né? Aqui de coluna d'água e aqui de coluna de mercúrio. Então meio que eu não preciso calcular exatamente para onde que foi esse volume aqui. Sim, mas você vê que a gente tem essas dimensões aqui do tanque e a gente acabou não usando também, né? Poderia usar, dependendo do que ele fosse perguntar, se ele perguntasse a altura, né? Oi. Talvez a gente. Talvez se ele perguntasse, por exemplo, qual seria a profundidade dessa interface aqui da água com o mercúrio, para esse caso aqui, ó. Se ele perguntasse essa alturinha H aqui, ó, aí a gente ia ter que usar esses dados todos, ia ter que usar o L também. Esse L vai acabar cancelando no fim das contas, né? Mas a gente precisaria entender que isso daqui tem uma profundidade para a gente poder minimamente calcular um volume. Tá? Então, mas no caso aqui não precisa. Talvez o livro use essa ilustração aqui para um outro exercício no qual ele precise desses dados aqui, mas nesse caso aqui não precisou. Beleza, vamos seguir. Pra cá. Aqui. Temos mais um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui eu acho que ele é mais fácil de entender do que aquele primeiro. Esse exemplo aqui diz o seguinte, ó. Determine a pressão manométrica em kilopascal no ponto A. O ponto A está aqui, ó. Dentro desse bulbo aqui, ó. No ponto A, sabendo que o tanque é aberto à atmosfera, então aqui está aberto, e que o líquido A possui SG, que é uma gravidade específica, que eu já vou falar para vocês o que é isso. SG é igual a 1,2. O líquido B possui SG, então esse aqui é o líquido A. O líquido B possui SG igual a 0,75 e o líquido no ponto A é água, cujo SG é igual a 1. Então vamos fazer... Deixa eu apagar isso aqui. Já era. Copiar a figura lá. Vou arrastar isso aqui para cá. Beleza. Então, a gente tinha algumas informações lá. No líquido A, a gente tinha o SG igual a 1,2. No líquido B, o nosso SG igual a 0,75. E para a água, a gente tem que o SG vale 1. O que é esse SG aqui, pessoal? O que é esse negócio aqui? É algo mais simples do que parece. A gente tem uma condição para a água na qual a densidade dela é a maior possível, que é a água líquida a 4 graus Celsius, né? Então, quando a gente tem água
líquida. Opa, dislexia tá pegando aqui. A 4 graus Celsius, a gente tem a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico. E essa densidade aqui, ela é uma densidade de referência. Então, o que a gente tem? A gente tem que o SG de qualquer fluido, ele é a densidade do fluido dividido pela densidade da água nessa condição aqui de 4 graus Celsius. Tá? Basicamente, para ser bem direto aqui, o líquido, eu vou pegar o SG do líquido e vou multiplicar por 1000. É só isso. Tá? Então, o líquido A, aqui nesse caso, a densidade do líquido A vai ser de 1.200 kg por metro cúbico. No fim das contas eles chamam de gravidade específica, mas é uma densidade relativa, exatamente. A densidade do líquido B é de 750 kg por metro cúbico e a densidade da água, aqui no nosso caso, vai ser de 1000 kg por metro cúbico. 1000 é uma boa aproximação, mas você tem que ver que a água tem que estar bem geladinha aqui, né? Por isso que a gente normalmente usa 999, que é para água perto da temperatura ambiente, aí, mais ou menos 25 graus Celsius. Eu vou apagar essa parte aqui de cima. E agora a gente já sabe o que é o SG, a gente já conhece as densidades. E ele pede a pressão absoluta aqui no ponto A, né? Então, olha só, pode falar. Não consegue. Isso aqui é um outro líquido. Esse líquido A aqui é um líquido outra coisa. Tá? Sei lá se é um tipo de óleo, qualquer coisa assim, ou não sei o que é, realmente uma solução salina, pode ser. Mas ele é immiscível aqui, então sei lá o que é. Mas tem vários tipos de fluido que se usa em manômetro e eles têm densidades diferentes e normalmente as densidades são altas, né, para fluido de manômetro, porque aí a deflexão do manômetro, que a gente diz que são essas alturinhas aqui, elas são pequenas quando as densidades são altas. Por isso que tem muito manômetro de mercúrio, porque fica fácil de medir uma faixa grande de pressões aí. Bom, então aqui, eu vou ter que analisar alguns pontos aqui, Eu tenho primeiro esse ponto aqui, que ele é um ponto importante, né, onde eu tenho a entrada do meu bocal aqui, a entrada do meu manômetro. Depois eu tenho esse segundo ponto aqui que também é importante, que é a interface entre os fluidos. Esse terceiro ponto aqui que também é importante. E por fim, este ponto aqui, que é o ponto no qual eu preciso saber a pressão de qualquer jeito. Então, esse ponto aqui no qual eu preciso saber a pressão, eu vou chamar esta pressão aqui de PA. Nesse ponto aqui a pressão vai ser PB. Nesse ponto aqui a pressão vai ser PC. E nesse ponto aqui a minha pressão vai ser PD. Pronto. Aqui, a gente ainda vai ter que fazer mais umas continhas aqui, mas vamos lá. Deixa eu passar um traço aqui. E vamos começar. A pressão no ponto D aqui, ela é facinho de calcular, né? Eu tenho aqui em cima a pressão atmosférica. Beleza? Mais 0,9 metros de coluna do líquido B, cuja densidade é de 750 kg por metro cúbico. Então eu tenho mais 0,9 metros, que multiplica a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a densidade desse fluido aqui, que é o fluido B, que é de 750 kg por metro cúbico.
Então isso daqui vai me dar PD igual a pressão atmosférica mais, já vou fazer essa conta aqui para facilitar a vida, 0,9, 9,81, 750. Isso aqui dá 6.621,75. Tá em Pascal aqui, tá? E essas pressões aqui são absolutas, né? Dá para ver porque eu incluí a pressão atmosférica aqui, depois a gente brinca com ela. Beleza. Essa aqui é a pressão PD. A pressão em PD aqui, ó, ela também pode ser calculada com base na pressão em PC, né? Então eu sei que a pressão em D, ela vai ser a pressão aqui em C, mais esta altura aqui, ó, de coluna d'água, né? De líquido B também. Essa altura aí, ela tá aqui, ó, ela é de 0,4 metros. E esse líquido aqui continua sendo o líquido B. Então eu tenho 0,4 metros já foi, 9,81 metros por segundo ao quadrado da gravidade. E a densidade aqui continua sendo 750 kg por metro cúbico. Então a gente sabe que o PD vai ser PC mais 0,4 vezes 9,81 vezes 750. Isso aqui vai dar 2.943. Pascal também é absoluto também. Beleza. Se eu olhar para esse ponto aqui, eu consigo calcular a pressão PC baseada na pressão PB aqui, ó. Porque a pressão PB, se eu usar o teorema de Stevin, ela está aqui em cima também, ó. Isso aqui também tem pressão PB. E aqui eu tenho a pressão PB, então pressão PC, ela vai ser a pressão PB, mais essa alturazinha aqui, ó, de coluna de líquido A. Essa alturazinha aqui é de 0,25 metros. Então eu tenho mais 0,25 metros, beleza? E esse 0,25 metros aqui eu tenho que multiplicar pela gravidade, 9,81, e tenho que multiplicar agora pela densidade do líquido A, que é de 1.200 kg por metro cúbico. Então a minha pressão em C, ela vai ser a pressão em B mais 0,25, que multiplica 9,81, que multiplica 1.200. Isso aqui vai dar 2.943 também. Olha só que interessante, né? Uma coincidência numérica aqui. Se eu olhar para esse ponto em A aqui agora, ó, para esta pressão PA, eu consigo calcular a pressão PA com relação à pressão PB aqui, ó. Então a pressão PA, ela vai ser a pressão PB que está atuando aqui em cima, mais esta altura de coluna d'água. Isso aqui é coluna d'água mesmo, aqui eu tenho água. E essa alturazinha aqui, ela vai ser de 0,25 metros mais 0,125 metros. Então eu vou ter 0,375 metros aqui, que multiplica a gravidade, 9,81, que multiplica a densidade da água, que é de 1.000 kg por metro cúbico. Então a nossa pressão em A, ela vai ser a pressão em B mais 0,375 vezes 9,81 vezes 1.000. Isso aqui dá 3.678,75. Beleza. Apliquei o teorema de Stevin aqui um monte de vezes, apliquei o gradiente de pressão também um monte de vezes. Agora eu tenho que juntar tudo isso daqui para poder calcular a minha pressão PA. Para calcular a pressão, pode falar. Pode falar. Não. Porque aqui o que acontece, ó,
daqui para cá, a gente estava calculando como? Eu calculei o PD aqui, beleza? Com relação a esse gradiente aqui. Depois eu calculei o PD de novo com relação a esse gradiente aqui mais o PC. Beleza. Repara que o PD está embaixo do PC. Então a pressão em D tem que ser maior do que a pressão em C, certo? Aqui eu olhei para esse ponto e calculei a pressão em C com relação à pressão em B, né? Então a pressão em C ela vai ser a pressão em B mais essa altura de coluna de líquido que está aqui, ó. Quando eu vim para cá, eu olhei para a pressão em A, porque a pressão em A ela vai ser essa pressão em B que está aqui, mais essa altura de coluna de líquido aqui, ó. Então por isso que dá a impressão que está invertido, mas não é. Eu estou sempre do lado esquerdo aqui, se você olhar, eu estou sempre olhando para o ponto de pressão que está mais embaixo, porque o ponto que está mais embaixo, né, a pressão que está mais embaixo aqui, ela vai ser a pressão de cima mais um gradiente aqui de coluna de líquido, tá? Então aqui eu tenho PA, vai ser PB mais esse termo aqui, H, essa alturinha aqui 0,375, que multiplica o ρ da água, que multiplica a gravidade. Certo? Beleza. Nada. E aí, ó, pode falar. Aqui é a pressão em B. Lembra que eu falei no comecinho da aula que quando eu tenho a fronteira entre dois líquidos immiscíveis, a pressão nos dois líquidos na fronteira tem que ser igual? Então, aqui a gente está falando em pressão no ponto B, ou aqui que seja. Aqui a gente está falando em pressão no ponto B. Esse ponto aqui é um ponto B para mim. Então, se eu estou na água ou se eu estou no líquido A, tanto faz. Eu vou ter a mesma pressão aqui, porque a pressão, quando eu estou na interface, ela é igual nos dois líquidos. Não. Para qual equação que você está falando? Para qual? Para PC aqui, né? Essa daqui, ó, que eu usei 1200 aqui. Por que eu usei 1200? Porque eu estou calculando o PC com relação a PB. A gente está olhando para isso aqui, ó, tá certo? Então, PC vai ser PB, aqui que está aqui. E essa altura de coluna de líquido aqui, ó, esse líquido que está nessa coluna aqui, ele é o líquido A. Entendeu? Por isso que eu usei esse 1200, porque é a densidade do líquido A. Imagina. Beleza? Então agora eu vou ter que calcular a pressão em A baseada na pressão de todo o resto aqui, ó. Vamos lá. A pressão em A, vamos começar a fazer o caminho inverso agora, dessa equação de baixo aqui, ó. A pressão em A, ela vai ser a pressão em B mais 3.678,75. A pressão em B, eu consigo tirar dessa equação aqui, ó, né? Então, a pressão em B, ela vai ser a pressão em C menos 2.943. Então, a pressão em A vai ser pressão em C menos 2.943 mais 3.678,75. Se eu simplificar isso aqui, a minha pressão em A, ela vai ser a pressão em C mais 3.678,75 menos 2.943. Isso aqui vai dar 735,75. Beleza. A pressão em C, eu consigo pegar dessa outra equação aqui, que relaciona a pressão em C com a pressão em D. Então, a pressão em C, ela vai ser a pressão em D menos 2.943. Então, PA vai ser a pressão em D menos 2.943 mais 735,75. Se eu fizer essa continha aqui, a pressão em A, ela vai ser a pressão em D menos 2.943. Então aqui vai dar 2.207,25. Beleza. E a pressão em D, eu consigo pegar daqui de cima.
Então, a pressão em A ela é igual à pressão em D, que é pressão atmosférica mais 6.621,75 menos 2.207,25. E a nossa pressão em A, ela vai ser a pressão atmosférica mais, então vamos somar aqui, 662.1.75, 4.414,5 Pascal. Como ele pede a pressão da água manométrica, é só passar a pressão atmosférica subtraindo. Então a pressão da água manométrica, que é igual à pressão da água absoluta menos a pressão da atmosfera, isso aqui vai ser igual a 4.414,5 Pascal, ou aproximadamente 4,4 quilopascal positivo. Então repara, de novo, né, os conceitos que a gente usou aqui, eles são extremamente simples. Aqui usamos um pouquinho de teorema de Steven aqui para o ponto B, e o restante foi gradiente igual a ρGH, né? Gradiente de pressão igual a ρGH. Tivemos que usar um pouquinho de pressão manométrica aqui, né, para descontar a pressão atmosférica para cá. E foi só. De novo, com equações bem simples, a gente consegue ter um exercício bem complicado. Mas, beleza, a gente já consegue tirar algumas relações daí. Eu vou parar a aula por aqui, pessoal, mesmo porque tem que fazer a chamada e a gente tem que ir para a aula de TCC já já. Pode sim. Uhum. PB. Eles seriam alterados só porque a pressão da água estaria para cima aqui, né? Se ela continuasse para baixo, aí não alteraria, mas se eu mudar esse ponto de pressão de água para cima, aí a pressão da água aqui seria menor do que a pressão em B, né? Porque eu tenho a pressão em B seria a pressão da água mais um gradiente de coluna d'água aqui, né? Enquanto aqui nesse ponto a pressão da água ela é a pressão em B mais o gradiente, a coisa se inverte.